Tiago capítulo 4, dos versos 13 ao 17, diz assim a palavra do nosso Senhor. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que se aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Amados, o título da mensagem desta noite é Fomos chamados para viver a luz da vontade de Deus. Meus queridos, o pecado afetou o coração humano, de forma que o orgulho lhe é natural. Já a humildade exige esforço para ser desenvolvida. É comum esquecer de Deus, mas lembrar dele requer um coração comprometido. Por isso, quem deseja viver de acordo com a vontade de Deus deve remover da sua vida os pensamentos e hábitos que não o glorificam. Essa pessoa deve se encher do que as Escrituras ensinam sobre a vida com Deus, debaixo da sua autoridade. A pessoa deve compreender como viver para a glória do Senhor em sua presença. Porém, a proposta do diabo, do mundo e dos corações distantes do Senhor sempre será: viva como se Deus não existisse, ou como se ele não se importasse. Como eu acabei de falar, é comum o orgulho humano, pois lhe é natural. Mas o exercício da humildade exige uma grande luta. É natural as pessoas quererem viver distante de Deus, se esquecendo do seu Criador. Mas lembrar-se dele requer um exercício de comprometimento do coração. A proposta de Satanás e do mundo sempre será: viva a sua vida sem levar em conta que você vai prestar contas do que você faz e fala. Consequentemente, o mundo e Satanás preenchem o coração sempre com aquela velha proposta: poder, conquista, realização pessoal, posses, bens materiais em abundância. Satanás ele sempre vai propor para o ser humano uma espécie de triunfalismo que se evidencia com corações pecaminosos, como se Deus não governasse esse universo. Viva tendo prazer naquilo que você conquistou, naquilo que você almeja. Que você trilha a sua jornada permeada por lazeres e sem qualquer comprometimento com laços familiares. Afinal, o seu coração não anseia isso? Assim Satanás dirá: então viva como se você não fosse prestar contas. Não se importe com isso. Afinal, você tem muito tempo pela frente. Preocupe-se antes com prazeres terrenos. Meus amados, e Deus nessa história? Porque Satanás, o mundo, sempre dirá: esqueça-se dele. Uma vida assim parece uma vida de um incrédulo, de uma existência pueril. Mas será que não há cristãos vivendo dessa forma? Infelizmente, muitos andam como se Deus não existisse. No domingo são cristãos, na segunda já tiraram suas roupas de crentes e se vestiram com os trapos que o mundo oferece. Nos domingos são crentes, mas da segunda em diante se portam como ímpios, falam como se Deus não existisse e trilham as suas vidas como se nunca fossem prestar contas daquilo que falam e fazem. Porém, você que está aqui nesta noite, saiba que a existência humana plena depende de se submeter à vontade revelada de Deus. E como Tiago menciona em nosso texto, a vida sábia depende de submeter nossas vidas à soberania divina, já que fomos chamados para viver à luz da sua palavra, à luz da palavra de Deus. E quando eu falo vida, eu falo com relação a tudo aquilo que permeia a nossa existência. Dos planos às intenções, das relações
ao trabalhar. Tudo aquilo que nos envolve devem ser vividos diante de Deus, pois fomos chamados para vivermos de acordo com a vontade do nosso Senhor. No entanto, alguns escolhem viver como se o Rei Supremo do Universo não existisse. Negam a sua existência e seu governo benevolente. Talvez não de forma verbal, mas com as ações, sim. Que tipo de vida é essa, meus irmãos? Em primeiro lugar, a ilusão da autossuficiência humana. Como eu acabei de falar, há muitos cristãos que vivem como se Deus não existisse. Embora estejam em alguma medida falando de Deus, ouvindo louvores, algumas pessoas quando traçam os seus planos, traçam de uma forma como se fossem senhores de sua existência, da sua história. E Tiago, no versículo 3, ele fala de uma ilusão de vida. Tiago, no versículo 13, ele está falando a respeito de uma autossuficiência humana que não passa de ilusória. Pois, como eu acabei de falar, muitos cristãos vivem como se Deus não existisse. É natural o ímpio não se importar com Deus. É natural o incrédulo trilhar os seus planos, objetivos, como se Deus não existisse. E nos é estranho pensarmos que há cristãos que vivem como se Deus não existisse. Todavia, Tiago, ele está falando para crentes. Ele está falando para a igreja. E no versículo 13, ele fala da ilusão da autossuficiência humana. De que forma? Atendei agora, vós que dizeis. Ele reconhece que há pessoas dentro da igreja que vivem como se Deus não existisse. E ele passa a descrever que tipo de pensamentos e intenções são reveladas nesses planos sem considerar Deus. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Tiago, ele chama a atenção para o fato de que é uma atitude presunçosa, planejar o futuro sem considerar Deus. Como eu acabei de falar, ele está falando para crentes, para a igreja. E havia pessoas dentro da igreja que estavam planejando, que estavam considerando o futuro, como se eles fossem senhores de suas histórias, como se eles pudessem ter certeza do amanhã. Atendei, prestem atenção, considerem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. É comum, nós sabemos disso, pessoas envolvidas com negócios planejarem a respeito do que vão oferecer e a partir das vendas lucrarem. É comum as pessoas entrarem em negociações e a partir do ambiente onde lhes favorecem, estarem naquela localidade ou em outra. É natural as pessoas fazerem planos. E como nós veremos, Tiago, ele não está censurando o ato de fazer planejamento. Ele está condenando antes o ato de se planejar como se Deus não existisse. Como se você fosse uma pessoa autônoma de Deus, independente dos seus desígnios e propósitos. Como se você pudesse acrescentar à sua vida anos de vida. Como se fosse da sua incumbência dizer até onde vai a sua existência. E Tiago, ele chama a atenção para o fato de que é uma atitude presunçosa planejar o futuro sem considerar Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, para lermos dos versos 16 em diante. Lucas 12, do 16 ao 21, diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Verso 20. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Aqueles que negociam como se Deus não existissem, vivem conforme o exemplo do rico insensato dessa parábola.
é um louco, é um insensato. Aqueles que planejam, aqueles que ficam tentando construir as suas vidas a longo prazo, como se Deus não fosse Senhor da história, como se Deus não tivesse decretado todas as coisas, como se não houvesse um soberano do universo benevolente, são loucos. Quem vive planejando, tentando trilhar o que vai conquistar, o que vão oferecer, como se Deus não existisse, são loucos. Porque são presunçosos. Estão planejando sobre a sua vida como se não houvesse um Deus que dá e tira a vida. De acordo com Calvino, Tiago, ele suscitou a estupidez daqueles que desconsideram a providência divina e achavam-se donos de um ano inteiro, quando na verdade não tinham sob seu poder um momento sequer. O rico disse: vou derrubar esses celeiros, construir maiores. E agora que eu tenho o suficiente, vou me regalar, vou desfrutar da abundância que eu conquistei. Mas o Senhor lhe disse: louco, hoje pedirão a tua alma, e a tua alma está reservada para quem? Então é estupidez desconsiderar a providência divina, como disse João Calvino, comentando Tiago. É loucura pensar que se tem o domínio sobre um momento sequer a parte de Deus. Por que não deveriam negociar sobre questões que fogem ao seu controle humano? Por que essas pessoas não deveriam estar arrazoando a respeito? Olha, vamos a tal localidade, iremos negociar em um espaço de um ano. Por que essas pessoas não poderiam agir dessa maneira? Desconsiderar a providência divina, que é o ato de Deus controlar tudo o que existe. Tiago responde no versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Nós não podemos, meus amados, agir como se Deus não existisse. Nós não podemos estar planejando como se Deus não fosse Senhor da nossa história, como se Ele não governasse o universo. Por quê? Porque as nossas vidas são frágeis. A minha vida e a sua vida é breve. Tiago, ele diz que nós não podemos planejar a parte do senhorio de Cristo Jesus, porque a nossa vida é como uma neblina. E a neblina consiste em vapor de água suspenso no ar, que usualmente se dissipa antes do nascer do sol. Trata-se de um fenômeno atmosférico de curta duração e baixa densidade. Assim é a minha vida e a sua vida. Nós começarmos a planejar a longo prazo, como se Deus não existisse, é loucura, meus amados. É por isso que tudo quanto formos fazer, deve ser feito na presença de Deus, sob a sua autoridade, em sua presença. É Ele quem controla as nossas vidas, é Ele quem governa a nossa história, porque todos os nossos atos foram escritos no livro do Senhor. Por isso que é loucura pensar que nós podemos planejar, arquitetar, acrescentar um momento sequer à nossa existência pueril. Fazer planos, meus irmãos, não é pecado. Pecado é ignorar o Senhor quando os fazemos. Você pode achar que Tiago fala para pessoas que não têm fé, mas na verdade ele está escrevendo para cristãos. É por isso que no versículo 17 isso fica bastante claro, porque eles sabiam o que deviam fazer e não faziam. Assim, Tiago ele está se dirigindo a crentes que fazem planos como se Deus não existisse. Fazer planos não é pecado. Pecado é ignorar o Senhor nesses planos. Então entenda isso, porque a sua vida é como uma neblina, diz Tiago. Logo desaparece. Nós não sabemos, como diz Tiago, o que sucederá amanhã. Então como iremos estar fazendo planos a longo prazo se não sabemos o que vai acontecer amanhã? O crente, ele pode ser sábio planejando a longo prazo? Sim, ele deve, mas no Senhor. Sabendo que as circunstâncias mudam, sabendo que o governo pode interferir na economia,
sabendo que o seu vigor pode se desvanecer por ocasião de uma doença iminente. Por isso que todos os planos que ele faz em Deus, porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Porque fazer planos sem o Senhor é presunção. E presunção é pecado. A confiança total em nós mesmos é uma é uma forma de idolatria do ego. Quando a pessoa está planejando, quando ela está arquitetando o que vai acontecer daqui a um ano, sem o Senhor, ela está se amando, ela está confiando em si próprio, ela está adorando a si próprio, como se ela pudesse acrescentar instantes à sua vida. Alguns vão dizer, olha, eu posso fazer isso, meus planos vão funcionar, já sei como resolver isso, com isso tudo vai mudar. Muitas pessoas fazem planos, raciocinam e criam maneiras de conseguir o que querem, sem lembrar que existe um Deus. Isso acontece porque estão confiando apenas em suas próprias capacidades. E a semelhança do rico, são loucos. A confiança total em si mesmo é uma forma de idolatria do ego. Por isso, meus amados, nós devemos confiar no Senhor. Por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis, se a nossa confiança estar em Deus, iremos suplantar os desafios. Se nós planejamos debaixo da vontade do Senhor, sabendo que Ele é soberano, independente de dar certo ou não, estamos no centro da sua vontade. E uma vez no centro da sua vontade, é o melhor local para estarmos. Mas fazer planos sem o Senhor é confiar em si mesmo. E confiar em si mesmo é uma grande fonte de frustração e maldição. Porque, meus irmãos, entender que a nossa vida é breve deve influenciar nossas prioridades. Sabermos que a nossa vida é como a neblina deve influenciar o que ocupa o nosso coração, para que possamos assim investir em coisas que são eternas, não apenas em coisas temporais. Porque se o homem vive somente para este mundo, ele é o mais miserável dos homens. Parafraseando o que disse Paulo a respeito daqueles que esperam em Cristo somente neste mundo. Pois Jesus ele falou no versículo 21, lá de Lucas, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Quantas pessoas, elas não vivem somente para este mundo? Planejam, arquitetam e até dizem, não, Deus está no controle de todas as coisas. Mas lá no íntimo, o Senhor, Ele vê, Ele enxerga que na realidade aquela pessoa, ela não está preocupada com Deus. Ela está preocupada com o seu bem-estar. Então tudo que ela faz, tudo que ela planeja, é a fim de entesourar para este mundo. E aqueles que entesouram para si neste mundo e não são ricos para com Deus, são loucos. Pois vivem pensando em si. A brevidade das nossas vidas deve nos motivar a respeito das nossas prioridades, meus irmãos. A minha vida, a sua vida, ela é passageira. Nós não sabemos, como diz Tiago, o que vai acontecer amanhã. É por isso que Tiago, ele diz que a autossuficiência humana é uma ilusão. Dado que o Senhor é o governante do universo e que Ele cuida de tudo o que existe pela sua providência, e considerando que nossas vidas são breves e frágeis, Tiago ele sugere uma alternativa concreta para as nossas vidas. Em segundo lugar, da ilusão da autossuficiência à realidade da providência divina. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Versículo 15. Ao invés de vivermos uma autossuficiência que não passe de uma ilusão, que é a ideia de autonomia, independência da providência divina, Tiago ele chama a igreja para a realidade da providência divina. Ele está chamando a igreja à submissão à vontade soberana de Deus. Em vez de vocês viverem planejando como se Deus não existisse, vocês devem dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1.
Provérbios 16, verso 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vejam, meus irmãos, que Tiago, eu retorno a dizer para que fique claro, Tiago, ele não está condenando o ato de fazer planos. Ele está censurando o ato de fazer planos como se Deus não existisse. Ao invés de planejarmos como fôssemos independentes do Senhor, ele diz que nós devemos nos submeter à vontade do Senhor, reconhecendo que, se o Senhor assim quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo, porque nós podemos planejar, podemos ter muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor, a aprovação vem de Deus. E vejam essa expressão, se o Senhor quiser. Esta expressão, ela não ocorre no Antigo Testamento. Contudo, no período do Novo Testamento, o apóstolo Paulo usou essa expressão em algumas vezes. O que nos chama a usarmos também essa expressão, se o Senhor quiser. Quando Paulo deixa Éfeso, ele diz aos judeus: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Atos 18, 21. Ele diz aos coríntios: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. 1 Coríntios 4,19. Ele promete aos crentes de Corinto passar algum tempo com eles, se o Senhor permitir. 1 Coríntios 16, 7. Então, Tiago foi a primeira epístola escrita. E é bem provável que essa epístola tenha influenciado Paulo. Porque essa expressão, se o Senhor quiser, não ocorre no Antigo Testamento. Mas Tiago, ele diz para a igreja: se o Senhor quiser, viveremos. Faremos isto ou aquilo. Então, Paulo usou essa expressão, que é uma forma de reconhecer a sua dependência de Deus. É uma maneira de evidenciar que Deus está no controle de todas as coisas, que nada foge ao seu domínio. Por isso que nós devemos também usar essa expressão, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. O cristão firme na palavra, ele reconhece que Deus governa tanto o viver quanto o fazer. Por isso, amados, nós não podemos estar planejando a parte de Deus antes, confiando no seu senhorio, no seu governo benevolente, sabermos que Ele é soberano sobre todas as coisas. E tudo quanto formos fazer, em sua presença, deve ser para a sua glória, na certeza de que, ao usarmos essa expressão, se Deus quiser, se Deus permitir, estamos reconhecendo a nossa dependência dEle. Estamos evidenciando que, em humildade, precisamos da sua graça, bondade e direção. Por isso que o cristão, ele não usa essa expressão como mero chavão, como acontece também em muitas ocasiões. Porque essa expressão, se Deus quiser, virou chavão. Amanhã eu vou te ver, se Deus quiser. Eu vou fazer isso ou aquilo, se Deus quiser. De forma banal. E Paulo, ele não usa essa expressão de forma banal. O cristão, ele não deve usar essa expressão de forma chavônica, que há uma forma de dizer entre nós. Não se usa essa expressão como chavão. Antes, se usa essa expressão reconhecendo que, em muitas decisões importantes, na ausência de Paulo, de Éfeso, indo aos coríntios, permanecendo entre eles, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, usamos essa expressão para reconhecermos que temos planos, temos objetivos, mas está no centro da vontade do Senhor, aonde iremos e aonde iremos ficar. Então, não se usa essa expressão como chavão, mas como uma postura de humildade e dependência. Porque, como eu falei a princípio, meus irmãos, os nossos corações são orgulhosos. O exercício da humildade requer esforço. Os nossos corações são inclinados a toda sorte de pecado. E há no nosso íntimo uma hostilidade ao Senhor, à sua palavra, ao seu senhorio. É por isso que é importante os nossos corações serem compromissados à palavra. Para isso, nós devemos nos esforçar para entendermos que há um Deus que está em um trono e que nada foge ao seu controle. Como disse o autor aos Hebreus, o universo subsiste por causa de Cristo. Ele é Senhor sobre todas as coisas, pois foi dado poder a Ele para exercer senhorio sobre o universo. E como está lá no livro dos Salmos, as nações podem se enfurecer contra o nosso Senhor, mas Deus ri deles.
Porque o nosso Senhor, Ele é soberano. Então os cristãos, eles não podem simplesmente dizer que estão planejando, querem executar isso, vão conquistar aquilo outro. Eles devem viver debaixo da soberania divina, reconhecendo que, se for da vontade do Senhor, chegarão aonde eles querem, irão permanecer aonde o Senhor quer, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, e não reconhecer isso é loucura. Por isso, amados, devemos incluir intencionalmente na nossa oração a busca pela vontade de Deus em nossas vidas, antes e durante qualquer decisão nossa. Devemos estar buscando, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque muitos cristãos se dobram diante do Senhor, pedem algo, apresentam algo, mas elas querem no tempo delas, na maneira delas, e de preferência, o mais rápido possível. E às vezes tem até receio de dizer que seja feita a tua vontade. Porque lá no íntimo, elas pensam que, e se o Senhor não quiser isso para mim, isso que eu quero? Elas têm dificuldade em quererem aceitar a vontade de Deus. Por isso que nós devemos incluir nas nossas orações, intencionalmente, a busca pela vontade de Deus em nossas vidas, antes e durante qualquer decisão que venhamos tomar. Porque é sair de uma vida de ilusão para a realidade da providência divina. Ao invés de vivermos a ilusão da autossuficiência humana, fomos chamados para viver à luz da vontade de Deus, nos submetendo à vontade soberana do Senhor com alegria. Essa deve ser a nossa motivação. Porque o estado da ilusão da autossuficiência humana é deplorável. Em terceiro lugar, o estado da ilusão da autossuficiência humana. Agora, entretanto, versículo 16, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Olha o estado de se viver, a ideia de autossuficiência que não passa de uma ilusão. Viver arrogantemente. E não somente o pecado da arrogância, pois quando Tiago ele diz, toda jactância semelhante a essa é maligna, é mal, ele está dizendo que aqueles que têm esse orgulho em suas vidas se assemelham a Satanás, que tem orgulho, que não aceita a vontade de Deus, que se rebela contra o Senhor. Porque todo orgulho semelhante a esse é maligno, diz Tiago. E a ideia de maldade aqui é estar evidenciando uma atitude que há em Satanás. O estado da ilusão da autossuficiência humana é estar vivenciando um estado de perdição presente em Satanás. Por isso que Tiago, ele diz que esse estado da ilusão da autossuficiência humana é um estado deplorável, porque é um pecado que se manifesta semelhantemente ao estado de condenação de Satanás, porque Satanás é todo o orgulho, porque ele é mau e não aceita a vontade do Senhor. Por isso que no versículo 17 Tiago diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esse versículo 17 aqui, ele é usado de forma muito abrangente, para tudo quanto é bom. Se você sabe que deve orar, não ora, está pecando. É claro que o cristão ele foi chamado para orar e não orar, ele desagrada ao seu Senhor. Mas Tiago ele está dizendo que se você sabe que deve viver os seus planos, a sua existência, os seus relacionamentos, à luz da vontade do Senhor, e vive como se ele não existisse, você está pecando. Ele está dizendo isso para a igreja. É por isso, meus irmãos, que eu e você devemos tomar muito cuidado com o orgulho. Pois o orgulho, ele planeja como se Deus não existisse. Mas todos aqueles que agem de forma petulante, arrogante, nas suas pretensões, por serem malignos nas suas intenções, cairá em ruína. Qual foi o estado de Satanás ao se orgulhar contra Deus? Qual foi a consequência de Adão e Eva em quererem
ser como Deus, rejeitando a sua vontade benevolente, antes se considerando autossuficiente para dizer para si próprio o que é certo e o que é errado. Afinal, Deus ele não tinha dito: vocês podem comer de tudo, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas eles não se contentaram com a palavra de Deus, com o governo do Senhor. Eles disseram que não, nós é que somos parâmetro absoluto para nós mesmos. E qual foi a consequência das pretensões e orgulhos de Adão e Eva? Miséria, ruína, morte. Eles que quiseram ser como Deus, se sujeitaram aos seus corações pecaminosos, ao mundo e ao próprio Satanás, à parte de Cristo e da promessa messiânica. Devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com o orgulho. Aquela velha pretensão: não, eu vou fazer isso, eu vou conquistar isso, eu quero isso, esta é a minha meta de vida. E onde está Deus? Cadê o Senhor? Quando se trata de conquistas terrenas, muitos cristãos agem de forma imatura e insensata. Eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou me comprometer com isso, com aquilo outro, no meu trabalho, aonde for, porque daqui a 10 anos eu quero estar naquele degrau. Tolo, aqueles que pensam dessa maneira, como se Deus não existisse. Pois aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, está pecando. O que você e eu devemos cultivar é a humildade prática, como Paulo, reconhecendo a mão de Deus em tudo. Paulo queria ir para uma determinada região, o Espírito disse não, e ele se submeteu. Foi revelado a Paulo que ele ia para Jerusalém, e ao ir ele seria preso, mas ele foi confiando na graça do Senhor. Em um naufrágio ele disse: olha, nós vamos chegar a Roma porque o Senhor me disse que nós vamos chegar lá. Paulo mostrou confiança nas bonanças e adversidades, nos momentos de paz entre os cristãos e nos naufrágios e açoites. Ele reconhecia, meus irmãos, a mão de Deus em tudo. E ele sabia que escutar a voz do Senhor é a melhor forma de se existir neste mundo plenamente. Pois o Senhor, ele disse: olha, todos aqui no barco serão preservados por mim, desde que permaneçam no barco. Algumas pessoas queriam fugir do naufrágio, e Paulo disse: olha, todos serão preservados, desde que fiquem no barco. Meus irmãos, o nosso Senhor, ele é benevolente. Os planos que nós planejamos nele serão abençoados por ele. Tudo aquilo que nós fazemos para a sua honra, glória, debaixo da sua autoridade, em submissão à sua palavra, será grandemente abençoado por Deus, por ele. Mas para isso, meus irmãos, nós devemos seguir à risca a sua palavra, a sua vontade revelada, para que não venhamos perecer, para que não venhamos tropeçar, para que não estejamos indo para um local onde o Senhor não quer. Porque muitas vezes o Senhor quer que nós ficamos, mas alguns insistem em ir. E aqueles que vão, podem até morrer porque o Senhor não está lá. Lembra da nação de Israel que depois de ter murmurado contra o Senhor, disse: não, Senhor, nós confiamos em tua promessa, vamos lá vencer. O Senhor disse através de Moisés: olha, diz para o povo que eles não devem ir, porque se eles forem, eu não irei no meio deles. Mesmo assim eles insistiram, eles foram, e o que foi que aconteceu? Derrota. Algumas pessoas insistem em ir aonde o Senhor disse: não vá, permaneça onde você está. Ao irem, irão tropeçar, irão cair, e às vezes acontece algo até irreversível. Por isso, meus irmãos, nós devemos sempre estar cultivando a humildade prática, reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele diz que nós devemos ficar no barco, que nós venhamos permanecer. Se Ele diz que nós não devemos ir, que nós venhamos permanecer parados, que nós venhamos estar no centro da vontade do Senhor, porque o estado da ilusão, da autossuficiência humana é deplorável, é de pecado, é de malignidade, é de ruína, é de desgraça. Mais uma vez se sujeitando ao Senhor, dizendo: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto e aquilo, uma vez se submetendo à vontade da soberania e providência do Senhor, aonde estivermos,
o que estivermos fazendo, Deus vai abençoar poderosamente, porque Ele é fiel a Ele, e Ele está conosco como pastor, como nosso Rei e Senhor. Cultivemos, portanto, a humildade prática, reconhecendo que a mão de Deus está em todo lugar, lutando sempre contra o orgulho de nossos corações. Eu sei o que é melhor. Não, eu quero isso, então isso é melhor para a minha vida. Possa ser que aquilo que estejamos vendo não seja o melhor, e Deus sabe disso. Então, se Ele diz que não é, é porque não é. Confie no Senhor. Amados, nós fomos chamados para viver a luz da vontade de Deus em tudo quanto nos envolve. Mas imagine seu filho ou filha construindo o próprio futuro, tomando decisões e escolhendo com quem se relacionar, sem nem perguntar a sua opinião como pai e mãe. Isso vai fazer com que você se sinta desrespeitado. E você vai olhar para o seu filho e filha e considerá-los como ingratos. E você pode até chegar à conclusão: eles não estão sabendo o que estão fazendo, pois desconsideram o valor dos conselhos paternais. Agora imagine, pense em Deus quando vê os seus filhos, as suas filhas, o seu povo, planejando, tomando decisões sem pensar nele. Como Deus não vai se sentir? Se eu e você começarmos a planejar, a tomar decisões, como se Ele não fosse o Senhor de nossas vidas. Como o Senhor, Ele vai olhar para nós. É claro que Ele vai nos considerar como ingratos. E a depender de como nós estamos nos comportando, Ele vai nos chamar de arrogantes e pecaminosos. Filhos desobedientes. Porque estamos planejando, querendo tomar decisões, como se não houvesse aquele que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É uma ofensa, meus amados, nós pensarmos que temos domínio sobre a nossa história. É uma petulância pensarmos que nós podemos construir as nossas vidas sem considerar Deus. Portanto, Cristo Jesus, Ele lhe salvou, Ele libertou para você viver de acordo com a vontade do Criador. Então não se deixe enganar, achando que pode fazer tudo sozinho. Ao contrário, você deve se esforçar para seguir a vontade dEle. Se você sabe que deve viver sobre a orientação de Deus, e que deve viver para agradar o Senhor, e não faz isso, você está pecando e agindo de forma egoísta. E o resultado sempre é ruína. Devemos viver de maneira que o agrade, como filhos e filhas, que querem seguir a sua vontade, e que se alegram em estar debaixo da autoridade divina, assim como Cristo fez, assim como Cristo viveu. Você foi chamado para viver à luz da vontade do Senhor, porque a sua vontade é pecaminosa. Então não queira viver segundo a sua vontade. Não queira viver segundo as suas pretensões com relação ao amanhã, porque você não sabe o que produzirá amanhã. Como disse Jesus, basta o seu mal. Então viva hoje à luz da vontade do Senhor, querendo Cristo, almejando Cristo, se submetendo à sua palavra e dizendo: Senhor, eis os meus planos, que seja feita a tua vontade. Eis os meus desejos, que seja feita a tua vontade. Senhor, o que eu planejo para a minha vida, para a minha vida, é isso. Isso te agrada. Nós mudarmos, isso te agrada. Nós fazermos isso, isso vai te louvar, Senhor. Isso é para o nosso bem espiritual. Qual o peso dessa decisão para a tua glória e para a minha edificação? Fomos chamados, meus irmãos, para viver à luz da vontade de Deus. Que em Cristo Jesus venhamos viver debaixo da vontade do nosso Senhor com contentamento. Amém.